Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, depois capítulo 2, versículos de 11 a 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que Deus nos ajude a ver e a compreender a libertação com a qual Ele nos libertou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. O que é redenção? Redenção é a obra de Jesus Cristo em nosso favor, no sentido de cancelar a dívida de pecado, libertando-nos do nosso débito de pecado para com Deus, libertar-nos da servidão de Satanás e também da nossa velha natureza pecaminosa. Esta é a libertação maior, a libertação da nossa velha natureza. Libertos de nós mesmos, libertos da nossa velha natureza, do nosso velho homem, libertos de nós mesmos, para que pudéssemos conhecer a vida de Deus em nós, para que pudéssemos viver para Deus, e viver para Deus com a vida do próprio Deus em nós. A vida de Deus é a vida de Cristo, né? E é a vida que Deus nos deu na ressurreição, juntamente com Cristo, segundo a palavra de Deus. A vida de Deus é a vida de Cristo, é a vida que Ele vive em nós, é uma vida santa e justa. O texto mostrou o seguinte: no qual Cristo, temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção significa então libertação, libertação por resgate. Cristo pagou o preço equivalente ao nosso resgate. Agora, que preço é esse que Cristo pagou lá? O custo do pecado na vida do pecador, segundo a palavra de Deus, é a morte. Então, a nossa libertação só poderia acontecer, só poderia ser comprada com a nossa morte também. É exatamente aqui, irmãos, que entra o amor de Deus por nós. Cristo, nos amando, aceitou morrer por nós naquela cruz, mas ao morrer por nós, Ele nos levou também a morrer com Ele naquela cruz. O seu sacrifício não é apenas um sacrifício
por nós, substitutivo, mas também um sacrifício identificativo. Cristo crucificado por nós é a base da nossa redenção. Nós crucificados com Ele é a nossa experiência de libertação. Mas a nossa libertação não se daria sem a morte de Jesus Cristo naquela cruz. Jamais se daria. Cristo, então, nos amando, nos atraiu para si na cruz, identificando-nos no seu sacrifício. Identificados com Cristo por sua atração, porque a palavra diz que Ele nos atraiu a si, para si, na cruz. Fomos crucificados com Ele morremos e também com Ele ressuscitamos. Redenção denota que a nossa conta já foi paga e não existem restos a pagar, no qual Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados, irmãos, significa a liquidação total da conta. Na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo, tudo foi acertado e tudo está acertado. Não há mais dívida com o pecado. Não tem débito nosso de pecado para com Deus mais. O pecado foi remido, né, da nossa vida, isto é, foi apagado totalmente. Cristo comprou a minha liberdade com a sua morte na cruz, na qual Ele também me fez morrer com Ele para o pecado. Assim, irmãos, Ele comprou a nossa liberdade para que nós pudéssemos servi-lo livremente, porque nós só podemos servir a Deus se formos livres. Ninguém pode servir a Cristo se não for verdadeiramente livre. Deus não negocia a fidelidade do seu povo, né? Ele não faz esse negócio, né? Para sermos fiéis a Ele, temos que ser livres, né? É o que Paulo procura mostrar aos Colossenses, que eles tinham sido libertos do seu débito de pecado para com Deus. E Paulo mostra a libertação que Deus havia feito por eles de uma maneira poderosa, de uma maneira muito linda, né? E o que vamos agora passar a destacar para os irmãos. Colossenses 2, o verso 11, vamos ouvir novamente a leitura. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. O que é circuncisão? Paulo usa aí a palavra circuncisão, circuncisão de Cristo. Bem, circuncisão foi instituída por Deus no tempo de Abraão e consiste em cortar o prepúcio do órgão genital masculino. Era realizada nos meninos ao 8º dia de vida, né? Significa circuncidar, significa cortar em círculo. Tinha aspectos higiênicos, entre outros aspectos, e também apontava para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Cristo naquela cruz. Aqui, no texto que foi lido, Paulo fala da circuncisão de Cristo
Veja bem, não é a circuncisão feita em Cristo ao 8º dia da sua vida, do seu nascimento, mas a circuncisão que foi feita na cruz é a circuncisão de Cristo. É aquele ato radical, aquela operação radical que Deus fez na cruz do Calvário, através da crucificação de Jesus Cristo, pela qual circuncisão de Cristo significa a crucificação de Cristo, pela qual Deus cortou o nosso velho homem, a nossa velha natureza, Foi uma cirurgia para tirar fora. A circuncisão de Cristo, então, significa a sua crucificação e a nossa crucificação com Cristo, porque nós fomos crucificados com Cristo. Então, a circuncisão de Cristo é indolor para nós, mas foi muito dolorida para Ele, porque Ele sofreu muito naquela cruz. Deus sabe circuncidar, tirando fora o pecado pela raiz de nós. Temos algumas traduções desse texto, Colossenses 2:11, que anotei aqui, que nos ajudam a compreender melhor o texto. Quero ler para os irmãos. Nele fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste na deposição da natureza carnal. Veja bem, consiste na deposição da natureza carnal, natureza pecaminosa. É uma tradição católica de 1978. Por estarem unidos com Ele, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita pelos homens, mas com a circuncisão do próprio Cristo, que é a nossa libertação do poder da natureza pecadora, por estarem unidos com Ele, Aqui significa a atração. Cristo nos atraiu para Ele, nos deixou unidos com Ele naquela cruz. Nós fomos identificados com Cristo, colocados nele, identificados, por estarem unidos, identificados com Ele, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita pelos homens, mas com a circuncisão do próprio Cristo, que aqui é a crucificação de Cristo, que resulta no quê? Aqui diz que é a nossa libertação do poder da natureza pecadora. Naquela cruz, Cristo então nos libertou da nossa natureza pecadora. Você crê que Deus libertou você da sua natureza pecadora na crucificação de Cristo, quando Cristo foi crucificado, e você também? A palavra diz isso. É o que a palavra diz. A essência dessa circuncisão espiritual, irmãos, consiste no despojar, do corpo da carne, ou seja, no despojar da natureza pecaminosa. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo aos Colossenses é o seguinte: o que ele diz? Que Cristo libertou vocês, da natureza depravada e pecaminosa. Que mensagem tremenda de libertação e vitória nós temos aqui. Quando Cristo foi crucificado, Ele cortou da nossa interioridade essa natureza pecadora, pecaminosa, rebelde, e as nossas ligações com ela.
Como aconteceu isto? Quando fomos crucificados com Cristo? Foi quando aconteceu. Quando Jesus foi crucificado, Ele nos crucificou, nós estávamos nele, Ele morreu, nós morremos. Quando Ele morreu, eu morri, e quando eu morri, então eu fui liberto dessa natureza pecadora, né? Como aconteceu? É o que Paulo vai dizer no versículo 12 de Colossenses 2. Vamos ouvir a leitura. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam, irmãos, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja bem, quando Cristo morreu, Ele nos batizou nele e na sua morte. Lá na cruz, Cristo, Ele nos atraiu para Ele, nos identificou nele, nós fomos identificados em Cristo, e quando Cristo morreu, irmãos, Cristo nos batizou também na morte com a qual Ele morreu, ou seja, nós morremos com Ele. O texto de Romanos capítulo 6, o verso 13:4, está falando desse tipo de batismo que Jesus realizou na cruz. Não tem nada a ver com água, não é batismo com água que o texto está dizendo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é batismo? O que é batismo? Batismo, irmãos, é colocar alguma coisa dentro da outra. Você pega um pedaço de pano, afunda esse pedaço de pano dentro de uma lata de tinta, né? E o pano vai ficar encharcado com a tinta e também da cor da tinta. Então você batizou o pano na tinta. Essa identificação é batismo, é batismo. Todos quantos foram batizados em Cristo, veja bem aqui, irmão, todos quantos foram batizados, não é em água, aqui diz em Cristo. O ambiente do batismo aqui é Cristo, é a pessoa dele, em Cristo, não é? Batizados significa identificados. Todos quantos foram batizados em Cristo ou identificados em Cristo na cruz, com Cristo morreram, foram mortos. É o que o texto está nos dizendo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pelo poder de Deus, né? Pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? É interessante aqui, nele significa dentro de Cristo, em Cristo. Então, nele também ressuscitastes. Veja aqui que a expressão aqui é interessante. Nele também ressuscitastes. Por quê? Porque nele também ressuscitastes. Porque
já estávamos nele na cruz, na morte, né? A morte e ressurreição de Jesus Cristo estão aqui em um conteúdo para ser experimentado pela fé por cada um de nós. Mas Satanás, em parceria com os mestres falsos, né, fazem um esforço muito grande, irmãos, para deixar esta morte e esta ressurreição de Jesus fora da experiência das pessoas, né? E quero dizer mais uma coisa aqui. Isto aqui, irmãos, não tem nada de simbólico. É uma realidade espiritual de fé. De fé. Nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus. Significa o seguinte: para que eu pudesse conhecer na prática de todo dia, irmãos, essa libertação maravilhosa e grandiosa que Deus proveu para nós na cruz em Cristo, Deus me deu a fé. Ele me deu a fé. A fé é Deus operando em você a sua palavra, aquilo que Ele está dizendo na palavra, não é? Quando você crê sua morte com Cristo, você experimenta o poder libertador, né, dessa libertação, dessa morte com Cristo na cruz e também da sua vida. Outra coisa fundamental é que quando você crê sua morte com Cristo, você automaticamente cai na ressurreição de Cristo, na ressurreição com Cristo, né? Não é possível crer na morte e não estar também ressuscitado juntamente com Cristo. Se você crê sua morte com Cristo, você já está ressuscitado com Cristo, né? Se eu sou um participante da morte com Cristo, também eu sou um participante da sua ressurreição. Quem está crendo está unido com o Senhor, está conectado com o Senhor, conforme a palavra do Senhor nos diz. Quando você crer sua morte com Cristo, a vida da ressurreição surge imediatamente em você. A fé na morte com Cristo produz a vida de Deus dentro de você, viu? Quando você crê sua morte com Cristo, né, então a vida de Deus é gerada dentro de você. Colossenses 2, o versículo 13 é o que Paulo está nos dizendo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Viu? Que coisa maravilhosa, libertação tremenda. O que foi que o Pai nos deu, irmãos? O que que o Pai nos deu? Ele nos deu a vida juntamente com o seu Filho Jesus Cristo, né? Como que Deus deu a vida a Jesus? Como que o Pai deu a vida a Jesus, ao seu Filho, que se encontrava realmente morto no fundo daquela sepultura? Pela ressurreição, ressuscitando-o através do seu Espírito, né? Do mesmo jeito, irmãos, do mesmo jeito, Ele nos deu a vida de Jesus, né? Do mesmo jeito que Ele deu a vida a Jesus, Ele nos deu a vida em Jesus, né? No mesmo ato, na mesma ressurreição. Deus deu vida a Jesus pelo Espírito Santo, no ato da ressurreição.
no mesmo ato, nos deu também a vida dele, a vida de Jesus. A partir desse ponto, irmãos, Cristo se torna em nós a nossa vida. Cristo em nós se torna a nossa vida. Então, eu só quero uma coisa: avalie, meu irmão, avalie. Haverá algo maior do que isto? Da vida de Cristo, Cristo em nós? Cristo é a nossa vida? E esta vida de Cristo é eternamente em você? Ninguém poderá tirá-la de você? Ninguém poderá vencê-la em você? Nada poderá contaminá-la? Esta vida de Cristo é o nosso grande recurso salvador, não é? Em seguida, no versículo 14, Colossenses 2, verso 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A maneira, irmãos, como Paulo colocou a obra da cruz neste versículo é espetacular. Todas as vezes que um cidadão romano, na época, era condenado por um crime, a legislação vigente exigia o seguinte: que um certificado de dívida fosse preparado. Nesse certificado eram relacionados todos os atos ilegais do criminoso, um a um, bem como a punição a que estava condenado. Ele era enviado à prisão e o certificado pregado na parte externa da porta da cela da sua prisão, e ali ficava até que o homem tivesse cumprido sua pena e assim pago o preço pelos seus crimes constantes no certificado. Nosso certificado de dívida consiste de decretos ou ordenanças, como você viu na leitura, né? Decretos, ordenanças, isto é, as leis de Deus que violamos. E esses decretos de Deus nos acusam, né? Jesus pegou o nosso certificado de dívida, conforme o texto, e pregou na cruz. Assim como o certificado do criminoso, contendo ali os seus crimes e a condenação, era pregado na porta da sua cela, né? Então Jesus pegou o nosso e pregou lá na cruz, no alto da cruz. Ao fazer isso, Jesus estava assumindo o nosso débito de pecado registrado em cada certificado de cada pecador, né? E o que era exigido de nós pelo pecado, irmãos? O que Deus exigia de nós pelo pecado? O que a lei de Deus exigia de nós pelo pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Então Jesus aceitou morrer por nós, para nos levar a morrer com Ele naquela cruz, aquela morte. Ele nos levou a morrer com Ele, a fim de que fosse totalmente pago a nossa dívida de pecado para com Deus. Não bastava Ele ter morrido, Ele tinha que ter morrido lá, porque sem a morte dele, a minha morte não se daria. Mas o pecador precisava morrer, e foi o que Jesus fez. Ele executou o pecador em si mesmo naquela cruz,
Assim a conta foi totalmente paga, a conta do pecado para com Deus. João capítulo 19, o verso 30, ali nós temos um brado de vitória, temos ali um grito que Jesus deu quando estava na cruz. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de Cristo morrer, ele gritou forte, foi um grito muito forte. Ele gritou uma palavra, tetelestai em grego, aí traduzida aí, está consumado. É a mesma palavra, irmãos, que um juiz romano escreveria sobre o certificado de dívida de um criminoso, para mostrar que a sua pena fora cumprida totalmente e que ele estava finalmente livre, totalmente livre. Nesse sentido, está consumado significa que a nossa pena estava cumprida totalmente na morte de Cristo na cruz. Para quê? Para que fôssemos livres, verdadeiramente livres. Está consumado significa que o projeto de salvação de Deus foi realizado por Jesus Cristo ali na cruz. Nada precisa ser acrescentado à cruz do Calvário, irmãos, nada. É só receber e gozar esta graça. Lá na cruz do Calvário eu vejo que todos os meus pecados foram pagos, todos. Eu vejo a minha crucificação juntamente com Cristo para o pecado, e lá eu vejo também perdão incondicional de Deus para mim, perdão eterno. Lá eu vejo que o diabo, Satanás, foi vencido, e ali na cruz do Calvário, lá se abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus, pela carne rasgada de Jesus, pelo corpo crucificado de Jesus. Lá, irmãos, eu tenho certeza da vitória e garantia de salvação eterna. Ele não nos quer no pecado, nem vivendo nele. A conta foi paga, ela está cravada na cruz. Você está livre. É assim que o Pai quer que você viva, liberto, totalmente liberto. Mas tem mais. Colossenses 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Um dos grandes efeitos da nossa morte com Cristo é o fim da servidão a Satanás. Fomos libertos do controle de Satanás, irmãos, e também dos seus demônios. Ele já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos de Jesus, nem iludi-los com os seus enganos, e nem vencê-los com as suas acusações e tentações. Jamais. Ele não tem mais nenhum domínio sobre os libertos de Deus. A condição que Satanás tinha de nos molestar com o pecado findou para sempre, irmãos, findou para sempre. É o que Paulo está nos mostrando neste versículo. Cristo derrotou Satanás e tirou dele aqueles que estavam sob o seu domínio. Grande libertação, grande salvação. Nós precisamos crer nesse triunfo de Cristo sobre o imperador das trevas. O triunfo dele
é o nosso triunfo sobre Satanás. Nós não temos um triunfo nosso sobre Satanás. O triunfo que eu tenho sobre Satanás e os seus demônios é o triunfo que Cristo tem sobre todos eles. Então, a cruz, irmãos, é o lugar de vitória. É o lugar da execução da guerra espiritual, a maior que já existiu. Irmãos, um Cristo crucificado é mais poderoso do que todos os projetos do inferno juntos. Todos. Ali estava o poder de Deus despojando aquele que parecia ser forte. O diabo ainda exerce algum poder por permissão de Deus, com a finalidade de cumprir todo o seu propósito neste mundo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro comparou Satanás como um leão. Diz aí, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Veja bem, buscando a quem possa tragar. Significa que tem gente que ele não pode tragar. Ele busca aquele que ele pode tragar, a quem ele possa tragar. Mas tem gente, irmãos, que ele não pode tragar. Ele não pode destruir. Ele só pode andar ao derredor, mas não pode tragar. Aqueles que morreram com Jesus, ressuscitaram com Jesus, e Jesus é a vida deles. Satanás não pode tragá-los, não pode. Então, a palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7, eu já citei o texto. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir como? Como resistir ao diabo? Resistir ao diabo com a palavra de Deus, irmãos. Mas, preste atenção. Não basta você citar a palavra para o diabo. Não basta. É a palavra de Deus operada pelo próprio Deus em nós e através de nós. Deus opera a sua palavra em nós e através de nós, quando cremos em sua palavra. Irmãos, a palavra diz, o que a palavra diz? A palavra diz que eu morri com Cristo, então eu creio, e essa morte opera em mim. A palavra diz que eu ressuscitei com Cristo, eu creio que eu ressuscitei com Cristo. A palavra diz que Cristo vive em mim, que Cristo está em mim, e eu creio que Jesus está em mim, que Ele vive em mim, não é? A palavra diz que Satanás foi vencido e despojado por Cristo na cruz, então eu creio. É isto que significa resistir Satanás, e também afugentá-lo. A palavra de Deus é a sua experiência, porque se ela não for, você não vai afugentar Satanás coisa nenhuma, não é? Então, irmãos, há um embate entre os libertos e os poderes vencidos das trevas. Há um embate muito forte entre os libertos e os poderes vencidos das trevas. Mas é como diz um velho hino, se nos quisessem devorar demônios não contados, não
nos podiam assustar. Nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que palavra seria esta, hein? Cristo. Jesus Cristo. Amém, irmãos?